Else her mind don't forget, so you have to tell me everything. Armie Hammer nasceu em um berço de ouro, segundo as aparências. Mas os sinais já estavam lá. E hoje aqui, a história completa vai ser contada. Do começo, da persistência, do sucesso. Me chame pelo seu nome. E o princípio da queda, do que parecia ser um dos nomes mais proeminentes da década. Agora é um escândalo. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em uma atração do Gustavo Report, a saga Armie Hammer. Pois é, eu estou querendo cobrir esse caso há muito tempo e eu estava aguardando o documentário do Discovery para poder lançar o meu, e eu decidi separar em categorias bem específicas tudo o que eu vou trazer, comentar aqui com vocês. Eu tenho muitos detalhes, eu fiz uma pesquisa muito extensa, até porque eu tenho acesso a muito material, depoimentos que não foram liberados por aí, você vai ouvir aqui com muitos detalhes, e eu também vou trazer uma análise psicológica muito profunda. Inclusive, a análise que eu vou fazer no final, ela é bem extensa, porque eu vou comentar vários pontos e chegar no ponto final, que é analisar a mente desse homem, pra gente entender aqui. Acontece que essa história também tem alguns pontos bastante estranhos, para falar a verdade, eu não vou omitir nenhum deles, eu vou expor aqui. Inclusive esse episódio, ele foca basicamente em toda a vida antes da queda do Armie. Então você vai ver a origem dele, você vai entender sinais que foram sendo exibidos ao longo da sua carreira, em entrevistas, coisas que ele andou publicando, e aí a gente vai chegar no ponto em que o escândalo começa. Esse episódio vai terminar, e o próximo episódio, a sequência, será exibida amanhã, mostrando toda a queda do Armie. Vocês não têm noção, que foram assim, dias de uma coisa atrás da outra, muito maior do que o documentário. Eu achei que o documentário foi meio fraco em relação a tudo que aconteceu, parece que foi uma coisa meio construída às pressas, eles não condensaram bem tudo isso, mas eu vou comentar mais sobre o documentário em outra ocasião. De qualquer forma, as informações que eu tenho aqui não tem no documentário. A tia do Armie Hammer, a Casey Hammer, eu tenho mais assim, uma bomba que ela contou, um testemunho muito poderoso que ficou de fora do documentário, que eu acho que eles evitaram ou ocultaram para impedir qualquer eventual problema jurídico. De qualquer forma, isso não é problema para mim, eu vou poder contar aqui para vocês com exclusividade essa informação que vocês vão falar assim, what? Mas eu tenho muita coisa sobre a Casey Hammer, a história dela é muito densa. A gente tem também toda essa história do Armie Hammer, e a gente também tem a história das moças que o acusam, que eu vou contar aqui em detalhes, porque o documentário também, mas eles contaram muita coisa fatiada, e especificamente tem muita coisa interessante que surgiu antes do documentário. Então, esses dois episódios iniciais, eles não são com base no documentário, nenhuma informação aqui eu peguei do documentário, isso aqui eu peguei numa pesquisa gigantesca. Eu mapeei esse escândalo de uma forma assim, monstruosa. Eu acho que, como eu já acompanhava esse escândalo desde o ano passado, durante a pesquisa eu conseguia lembrar e recordar de certas histórias que foram surgindo, mas que ficaram para trás, porque outras mais importantes acabaram se agrupando. Então eu consegui rastrear muita coisa que eu fui puxando pela memória, e que hoje, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tinha coisas ali que literalmente, pra caçar a tal matéria, vocês não têm noção do quanto eu tive que digitar e entrar, porque nem no Google batia, porque muitas vezes é focado só nas coisas mais recentes. Então eu consegui construir uma linha do tempo super organizada, muito bem montada, a ordem cronológica aqui está maravilhosa, vocês vão se chocar com os detalhes que serão expostos, e os eventos também são um passeio, porque a gente vai caminhar por esse mundo hollywoodiano que é bem forte nesse caso aqui. Então hoje, no geral, a gente vai ver toda a origem dele, como a queda vai acontecer, porque tem algumas coisas muito graves que antecederam a queda, que na verdade já eram um sinal do que estava por vir. Você vai ver isso nesse episódio. Aí nós vamos terminar. A minha análise não vai aparecer hoje, ela vai ser focada no episódio que vai sair amanhã, que é a parte 2, focando na origem e na queda do Armie Hammer. Aí no terceiro episódio eu pretendo trazer a questão das vítimas, o que as moças estão dizendo agora, o que o documentário trouxe em relação a esse depoimento exclusivo, que ele trouxe com duas em particular. E aí eu pretendo também trazer o que de qualquer forma o documentário comentou, mas que eu já tinha e tenho com muitos mais detalhes,
em relação a Casey Hammer, que vai ser muito, muito forte mesmo. Então, tá imperdível. Essa é uma estreia muito bombástica e eu havia prometido pra vocês na época da biografia, da parte 2 do Johnny Depp, que eu iria fazer esse caso. O momento chegou e hoje você vai ouvir com exclusividade coisas que você nunca imaginou. E eu gostaria de passar um recado muito especial pra você nesse momento. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Pois é, confira Pássaro Negro, o link está fixado aqui no primeiro comentário e essa minissérie está imperdível, todos os capítulos já estão disponíveis, é uma história que te prende do começo ao fim, a liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. A história é muito boa e daí o que acontece? Quando o episódio 2 for liberado amanhã, eu volto para esse aqui para colocar o link no primeiro comentário. Então se você estiver assistindo esse episódio, seja quando for, a continuação dele já vai estar fixada, você só link e você vai direto para a parte 2 desse vídeo, ok? E o Pássaro Negro vai estar ali de baixo. Inclusive, há várias outras histórias, como a minissérie Escada, são 5 episódios, a gente tem uma reviravolta no penúltimo capítulo. Não quero dar spoiler, mas confira a Escada, as Mulheres e Presidente, as outras histórias individuais. A gente tem tantas histórias boas. Eu tenho o caso do Ezra Miller, que eu cobri aqui, a saga do julgamento de Johnny Depp, o golpe da Elizabeth Holmes no Vale do Silício, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente. Todas essas histórias, minisséries e casos exclusivos você encontra, tem a playlist, tá aparecendo aqui pra você. Não tem como você se perder, e se você precisar de ajuda, pode ter certeza que eu vou lhe ajudar, ok? Nesse momento eu gostaria de agradecer as pessoas que contribuem através do Valeu, um mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, para quem gosta e quer fazer doações, incluindo Decifrando Sonhos, eu fico muito feliz, a Mariana Moura, a Neide Vaz de Melo e também a Rosa Maria Novelo, que fez uma doação e contribuição pelo Pix. Eu fico muito feliz pela doação, fico muito feliz pelo carinho, pela gentileza, que eu sei que é o que move esse gesto e que faz com que ele aconteça. Eu espero que vocês possam ser retribuídos das mais diversas formas e diversas maneiras. Que as portas venham se abrir assim de, olha, níveis extraordinários, e eu fico muito feliz e que essa alegria toda também possa ser colhida por todos vocês. E antes que o caso comece, não se esqueça que a minissérie Escape na Casa do Terror de 2 episódios já estreou, já está exibida aqui no canal História. Assista essa história que você vai falar assim, mas que história horrorosa. Ali tem detalhes, fotos exclusivas, muita coisa bombástica de uma investigação muito profunda que eu fiz. Mas nós vamos começar esse caso agora. Armand Douglas Hammer nasceu em 28 de agosto de 1986 em Santa Mônica, na Califórnia. A sua mãe, Drew Ann, é uma ex-agente de empréstimos bancários e o seu pai, Michael Armand Hammer, possui vários negócios, incluindo a Condor Publishing e a Armand Hammer Productions, que é uma companhia televisiva de produção. O Army tem um irmão mais novo, Victor, em homenagem ao seu bisavô Victor Hammer. Então, rapidamente, apenas de uma forma introdutória, o Army tem seu bisavô paterno, que era um magnata do petróleo e filântropo Armand Hammer, cujos pais eram judeus e emigrantes que vieram dos Estados Unidos do Império Russo. O pai do Armand, Julius Hammer, era de Odessa e fundou o Partido Comunista nos Estados Unidos, em Nova York. A bisavó paterna do Army era a atriz e cantora russa baronesa Olga Valdimova, que é filha de um general casaterista. Sua avó paterna era do Texas, enquanto a família de sua mãe é de Tulsa, Oklahoma. O Army descreveu seu passado como meio judeu. Durante a infância, ele viveu num bairro de Highland Park, em Dallas, por vários anos, e quando ele tinha 7 anos, a sua família se mudou para as Ilhas Cayman, onde viveram por 5 anos e depois se estabeleceram em Los Angeles. Ele frequentou a Academia Folker em Harrisburg, lá nas Ilhas Cayman, e depois a Gracie Christian Academy, que também fica nas Ilhas Cayman. Essa escola, inclusive, foi fundada por seu pai. Mais tarde, ele foi para a Escola Batista de Los Angeles, no Vale de São Francisco. Aí o Army abandonou o ensino médio na 11ª série para seguir carreira de ator e posteriormente ele fez cursos universitários na UCLA. O Army disse em entrevistas que os seus pais o deserdaram quando ele decidiu deixar a escola e
começar a atuar, mas desde então eles se tornaram solidários e orgulhosos de seu trabalho. E a carreira de ator profissional do Armie começou em pequenas aparições em séries de televisão, como Arrested Development, Veronica Mars, Gossip Girl, Desperate Housewives, e as suas primeiras aventuras no cinema começaram com um papel menor no filme de 2005, Flicka, bem como estrelando em um thriller psicológico de 2008 chamado Blackout, Prisioneiros do Medo. Aí seu primeiro papel principal no cinema veio com a sua interpretação do evangelista cristão Billy Graham, o filme Billy, Os Primeiros Anos, que estreou em outubro de 2008. Quando o Armie se juntou à série Gossip Girl da CW na segunda temporada como Gabriel Edwards, ele interpretava um rapaz que era namorado da amiga da protagonista Serena. E aí, muitos anos depois, ele revelou que deveria participar de vários episódios dessa série, mas que ele acabou filmando apenas 2 episódios porque foi um trabalho muito difícil. Ele deu a entender que tinha uma pessoa que se comportava como diva no set, e que essa pessoa pediu à produção da série que o descartassem. Alguns veículos de imprensa, quando foram revisar essa história, nomearam que a diva a qual ele estava mencionando era a protagonista Blake Lever, que não se deu bem com o Armie e pediu a cabeça dele para os produtores. Em 2007, o Armie foi escolhido a dedo pelo cineasta George Miller após uma longa busca para estrelar o planejado filme de super-herói Liga da Justiça. Na época, o nome era Liga da Justiça Mortal. Eu mencionei um pouco, porque isso envolve o Ezra Miller, lá no episódio onde eu cubro, são 2 horas, cobrindo tudo que envolve o Ezra, então vocês podem conferir, quem quiser saber mais. E essa era uma grande oportunidade, inclusive vários outros atores haviam sido escalados para interpretar os heróis, e eram pessoas que a imprensa já apontava como grandes estrelas que emergeriam como resposta ao sucesso do filme. Porém, o filme foi cancelado e essa grande porta para o Armie se fechou. Aí, em 2009, ele participa do filme 2081. Em 2010, ele consegue seu primeiro papel de destaque no cinema, que foi em A Rede Social, do David Fincher. Esse filme conta a história da criação do Facebook e ele interpreta os gêmeos idênticos Cameron e Tyler Winklevoss. Esse filme rendeu ao Armie seus primeiros aplausos da crítica, com Richard Collins, da revista Time, comentando que o retrato do Armie dos gêmeos era uma surpreendente e sutil obra de efeitos especiais. Pelo seu papel no filme, ele ganhou um prêmio especial de críticos de Toronto de melhor ator coadjuvante. A Rede Social custou 40 milhões de dólares e pegou mais de 224 milhões nas bilheterias. Desse filme saíram grandes astros, inclusive o Andrew Garfield, que mais tarde estrelaria o espetacular Homem-Aranha. Em resposta à imprensa positiva do filme, rapidamente ele foi escalado para o próximo papel, do diretor associado do FBI, Clayton Thompson, no filme de 2011 do Clint Eastwood, J. Edgar. Esse drama biográfico foca na carreira expansiva do Edgar, e o papel principal era interpretado pelo Leonardo DiCaprio. A atuação do Armie foi amplamente elogiada, com vários críticos de cinema saudando-o por mais uma performance encantadora. O que foi mencionado também era a química do Leonardo DiCaprio com o Armie, especificamente na descrição de um relacionamento romântico, muitas vezes especulado entre seus personagens. O filme custou 35 milhões de dólares e arrecadou 84 milhões em todo o mundo. O Armie recebeu uma indicação excepcional de ator coadjuvante pelo prêmio do Screen Actors Guild. E é uma premiação em que os próprios atores votam nos seus indicados e também nos vencedores. Aí, nesse mesmo ano, o Armie é preso em Serra Blanca, no Texas, porque a polícia acaba encontrando em seu carro 3 biscoitos de brownie com substâncias ilícitas dentro. Os promotores acabaram desistindo do caso porque era baixa a quantidade de substância ilícita que tinha no brownie, mas o Armie passou um dia na prisão antes de pagar uma fiança de $1.000. Essa foto aí foi tirada momentos após sua prisão por porte ilegal no Texas, e o próprio Armie postou essa foto anos depois no Instagram e também contou em programas de entrevista, rindo como se tivesse sido um evento muito engraçado. No ano seguinte, o Armie co-estrela um filme com a Julia Roberts e a Lily Collins em Espelho, Espelho Meu. Aqui no ano de 2012, o personagem dele é o Andrew Alcott.
O filme custou 85 a 100 milhões de dólares e arrecadou 183 milhões em todo o mundo. Com filmes que vão lhe dando uma ótima visibilidade, em 2013 ele ganha o que aparenta ser a sua maior oportunidade até então, o filme Cavaleiro Solitário da Disney, que é protagonizado pelo Johnny Depp. Então eu mencionei toda a história conturbada desse filme lá na biografia do Johnny, e aí foi aqui que eu comentei que eu pretendia cobrir o caso do Armie. Nesse caso aqui, o Armie é co-protagonista e esse filme custou absurdos 250 milhões de dólares, mais 150 milhões em marketing. Porém, o filme naufragou totalmente. Ele recebeu comentários negativos dos críticos e arrecadou apenas 260 milhões em todo o mundo, tornando-se uma das maiores bombas de bilheteria de todos os tempos e principalmente um dos maiores prejuízos da Disney. Os cofres da Disney, inclusive, somaram naquele ano uma perda de 160 a 190 milhões por conta desse filme. Aí em 2015, o Armie ganha uma grande oportunidade. Ele estrela o filme O Agente da Uncle, uma adaptação cinematográfica de uma série de TV dos anos 60 do mesmo nome. E aqui ele divide a tela ao lado do ator Henry Cavill, do Superman. Esse filme acaba arrecadando apenas 45 milhões de dólares na América do Norte e 64 milhões em outros territórios, para um total mundial de 109 milhões. Infelizmente, esses resultados é abaixo do esperado para um filme que teve um orçamento de produção de 75 milhões. Então esse valor está deslocado ao que foi gasto em marketing. O Hollywood Reporter estimou que esse filme perdeu para o estúdio pelo menos 80 milhões, ao considerar todas as despesas e receitas. Tanto o Armie como o Henry haviam gostado muito da história e lamentaram que o filme não foi bem sucedido, porque ele havia sido anunciado como uma potencial franquia, e essa baixa bilheteria acabou enterrando uma continuação. Em 2016, o Armie aparece no filme Free Fire, Animais Fantásticos e Maine. Nesses filmes, ele navega entre protagonista e coadjuvante, mas nenhum deles realmente faz sucesso. Porém, é um filme que estava previsto para fazer a diferença: O Nascimento de uma Nação. Esse filme nasceu com um hype gigantesco, porque ele estreou no Festival de Cinema Sundance em janeiro de 2016. E ele era o assunto do festival, sujeito a uma guerra de lances que durou a noite toda, eclipsando até mesmo outro filme badalado da época, que era Manchester à beira-mar, que a Amazon havia comprado por um recorde de 10 milhões de dólares. Em um acordo recorde na época para o festival, a Fox Searchlight fechou um acordo para pagar cerca de 17 milhões e meio para adquirir os direitos mundiais do longa. Os compradores ficaram empolgados imediatamente após a exibição de estreia do filme na tarde de segunda-feira, depois que o diretor Nathan Parker e todo o seu elenco foram aplaudidos de pé de forma estrondosa por um filme que deixou os participantes abalados e alguns até mesmo soluçando. O diretor Nathan dirigiu, estrelou e co-escreveu o filme, passando anos levantando fundos para desenvolver seu roteiro, que dramatizou a rebelião histórica de escravos liderados pelo Nat Turner. As críticas iniciais do filme foram extremamente bajuladoras e o curso do Oscar estava definido. Ou seja, já era um filme que os especialistas da indústria previam que arrebataria os prêmios do Oscar, em um momento em que naquela época o foco em relação ao Oscar estava na falta de diversidade nos indicados pelo segundo ano consecutivo. E O Nascimento de uma Nação foi visto por potenciais compradores como tendo um verdadeiro potencial para prêmios. O Nathan Parker estava prestes a receber a maior parte dos elogios e prestígio, mas outros atores do filme, incluindo o Armie, que interpretou um dono de escravos insidiosamente benevolente, seriam pegos em seu rastro. O Armie também fez citações sobre a importância do trabalho e como as filmagens foram árduas. Ele disse: olha, foi um horror, não foi divertido. Definitivamente houve dias em que o Nate teve que parar o que estávamos fazendo e nos lembrar por que estávamos todos aqui. Porque todos sentiram o peso emocional disso, mas ao mesmo tempo era uma história que precisava ser contada. Porém, enquanto o filme estava roubando todos os holofotes e prometendo transformar todos seus envolvidos em uma estrela de cinema, incluindo o Armie Hammer, uma controvérsia do passado passou a dar sinais perigosos, ameaçando desafiar a trajetória dessa narrativa inspiradora.
Memórias de acusações de uma violação de 17 anos contra o diretor Nathan Park e Jean McKinney Celestion, que compartilhavam os créditos de co-história com Nathan, começaram a aparecer. O selo da Fox entrou em modo de crise, lutando para descobrir qual seria a melhor forma de proteger seu investimento considerável e as chances do Oscar, ficando de frente de uma divulgação que estava borbulhando na grande imprensa. Bom, vamos entender um pouco a história. Em 1999, enquanto estudante do segundo ano da Penn State University, o Nathan Park e seu colega de quarto, Jim, que era companheiro de equipe de luta livre, foram acusados de atacar e violar uma colega. A acusadora, que nunca teve seu nome revelado, acusou o Nathan e o Jim de violarem ela enquanto ela estava embriagada e inconsciente. Eles alegaram que o encontro foi consensual. E aí ela rebateu e disse não. Eles me assediaram depois que eu prestei queixa e eles contrataram um investigador particular que mostrou a minha foto pelo campus, revelando a minha identidade. O Nathan e o Jean negaram isso. O Nathan e o Jean foram acusados logo após o incidente. O Jean foi considerado culpado, enquanto o Nathan foi absolvido. Isso é a peça por peça de um caso sórdido de ele disse, ela disse. Traumatizada, a moça abandonou a faculdade e tentou tirar sua própria vida. As transcrições do julgamento são de registro público e estão prontamente disponíveis. Acontece que parece que a moça alegou que eles atacaram depois que ela desmaiou em seu quarto após uma noite de bebedeira. O Nathan Parker, que foi absolvido, disse não, o encontro foi mutuamente voluntário, foi íntimo, mas não foi forçado. E ele não foi disciplinado, além de ser suspenso da equipe de luta livre da escola, e aí ele acabou se transferindo para uma faculdade em Oklahoma. Apesar da absolvição do Nathan, outro estudante, o Jim, foi condenado e cumpriu 6 meses de prisão, mas aí a sua sentença foi anulada após recurso. O novo julgamento planejado foi cancelado quando as testemunhas se tornaram indisponíveis. O caso causou batalhas acaloradas no campus da universidade, onde alguns apoiadores afro-americanos disseram que o Nathan e o Jean foram vítimas de acusações falsas e maltratados pelo governo, enquanto defensores das mulheres acusaram a universidade de não proteger a suposta vítima. A moça que deixou a faculdade fechou um acordo de $17 mil. Ela tentou seguir em frente com a sua vida, ela se moveu para vários empregos e até mesmo teve um filho. E o irmão dela disse que foi uma época que trouxe felicidade ter um bebê e tal. Porém, no ano de 2012, aos 30 anos de idade, ela tirou a própria vida, tomando um frasco de pílulas. Horas antes dele receber o prestigioso prêmio Vanguard, o Nathan Parker, com o apoio da Fox, decidiu enfrentar essa questão legal de 17 anos antes. O Nathan convidou um repórter do Deadline para sua casa, numa quinta-feira, olhou nos olhos do repórter e começou a discutir o caso. Ele era casado, pai de 5 filhas, e ele falou como cresceu, como se tornou um homem, pai e artista, desde aquela noite na universidade. Ele disse que estava determinado a não deixar seu filme digno de ser definido por aquele caso, e também ele não queria que aquele incidente prejudicasse a sua missão de usar a história do Nate Turner como um catalisador para uma discussão sobre a turbulência entre afro-americanos e brancos. Não é sempre que os assuntos pessoais de um cineasta afetam os resultados de bilheteria de seu filme. No entanto, no caso do Nathan Parker, as notícias do incidente de 17 anos passaram a estar na frente e no centro durante a maioria de suas aparições na imprensa nas semanas seguintes. Do Festival Internacional de Cinema de Toronto ao Good Morning America e o programa 60 Minutos, o assunto foi comentado. No entanto, todos os esforços da Fox em contratar consultores de relações públicas de crise para trabalhar com Nathan durante as suas aparições na TV e todas as entrevistas coletivas não deram certo,
pois o cineasta se esquivou de perguntas ou permaneceu sem desculpas sobre o seu passado. Em um tweet em 5 de outubro, o diretor Judd Apatow exclamou: e ele tem a oportunidade de ensinar os jovens sobre o significado do consentimento. Ele poderia fazer algo que ajudaria tantas pessoas. Quando a imagem do filme começou a desmoronar, a Fox passou a segurar o lançamento. Quando então eles decidiram fazer um evento de pré-estreia em um teatro de Hollywood, um grupo ativista feminino fez um protesto e realizou uma vigília silenciosa à luz de velas em homenagem a vítimas de violação e ataques íntimos. Alguém no filme chegou a comentar publicamente: olha, o problema é que a verdadeira mensagem do filme não é importante para a mídia, mas sim o escândalo envolvendo o diretor. No final, o filme foi esmagado. A Fox barrou a divulgação e distribuição ampla. O orçamento do filme foi avaliado em 8 milhões de dólares. Aí teve mais 17 milhões que a Fox gastou comprando o filme no festival. Depois, mais 10 milhões que foram investidos em marketing. A bilheteria deveria ser um tanto quanto pomposa para superar seus gastos, mas isso não aconteceu e o filme arrecadou apenas 16,8 milhões de dólares. Especialistas da época que notaram a performance do Armie comentaram que a chance dele ser indicado aquele ano havia ido embora pelo ralo. Embora o Armie não tenha defendido o Nathan Parker diretamente, ele disse ao Hollywood Reporter que achou estranho que o Nathan estivesse na prisão do diretor por algo que havia acontecido quando ele tinha apenas 19 anos. Ele disse: olha, ao mesmo tempo em que isso acontece, Casey Affleck, um ator que resolveu 2 processos de há 7 anos, acabou ganhando um Oscar de melhor ator. O Nathan teve um incidente que foi hediondo e atroz, mas toda a sua vida foi afetada da pior maneira possível. E o outro cara ganhou o prêmio mais alto que você pode ganhar como ator. Simplesmente não faz sentido. E ele disse também que a história contra o Nathan Parker foi orquestrada na imprensa por alguém que estava competindo contra o filme Nascimento de uma Nação. Ele falou: olha, havia outra pessoa na indústria que tinha um filme concorrente ao Oscar e essa pessoa decidiu liberar todos os registros e informações telefônicas. E várias pessoas me disseram quem fez isso. Em 8 de dezembro, o Armie teve que emitir um pedido de desculpas por seus comentários. Ele disse: olha, eu gostaria de me desculpar com o Casey, com a sua família, pelos meus comentários recentes e por tudo que eu disse lá no Hollywood Reporter. Sem conhecer os fatos sobre os processos civis em questão, que agora entendo terem sido resolvidos, eu falei errado. Eu confundi casos de assédio com um processo criminal envolvendo acusações de agressão íntima. Os casos em que o Casey estava envolvido não eram criminais e, em vez disso, envolviam ações civis do seu filme de 2010, Eu Ainda Estou Aqui. Embora com a intenção de fazer um comentário social sobre a duplicidade de critérios em geral, comparei erroneamente relatórios de alegações civis públicas anteriores que nunca foram a julgamento com um caso criminal que foi totalmente julgado. Eu me arrependo. E eu também não quis insinuar e nem acredito que o Casey ou alguém de seu campo teve alguma coisa a ver com as informações vazadas que ocorreram durante a imprensa do filme Nascimento de uma Nação. Respeito o trabalho do Casey e aprendi uma lição valiosa sobre a necessidade de ser mais preciso na divulgação de informações, especialmente nesta era de comunicação instantânea e descontrolada. Ao tentar fazer parte da solução, involuntariamente me tornei parte do problema pelo qual sinto muito. Pois é, os últimos anos não estavam sendo os melhores na carreira do Armie Hammer. Pelo menos a sua vida pessoal parecia estar indo bem. Ele já estava casado com a Elizabeth Chambers, já tinha 2 filhos. Porém, na carreira, as coisas estavam engatadas. E após essa série de tombos, uma repórter, uma jornalista do BuzzFeed, publicou uma crítica extremamente agressiva sobre a carreira do Armie. Intitulada 10 longos anos tentando fazer Amy Hammer acontecer, esse artigo acusava Hollywood de dar ao Armie muitas segundas chances que podem não ter sido concedidas a mulheres ou atores afro-americanos. Eu li esse artigo na íntegra e ele é extremamente espinhoso em diversos níveis. E aparentemente o próprio Armie sentiu esses espinhos, porque ele chegou a responder um tweet,
que ele deletou posteriormente, dizendo: sua perspectiva é amarga. Posteriormente, ele aproveitou outra deixa e criticou novamente a escritora do artigo quando ela fez uma longa matéria sobre a carreira da Jennifer Lawrence. Ele colocou: N, seu copo parece cronicamente meio vazio. Talvez tente meditar ou mesmo medicar. Nesse ponto da carreira, da vida e da jornada, estava claro que o Armie Hammer estava se preparando e tentando se tornar uma estrela de cinema. Mas entre sucessos que lhe abriram as portas, fracassos pareciam criar limites. Um remake de espionagem que tinha potencial para se tornar uma franquia não deu certo, fantasias e épicos históricos que não se pagaram e blockbusters que fracassaram. Mas uma reviravolta está prestes a acontecer em sua carreira. Armie é escalado como co-protagonista do filme Me Chame Pelo Seu Nome, dividindo a tela com um até então desconhecido Timothée Chalamet. Situado em 1983, Me Chame Pelo Seu Nome narra o relacionamento romântico entre um jovem de 17 anos, Hélio, personagem do Timothée, e Oliver, personagem do Armie, um estudante de pós-graduação de 24 anos, que é assistente do pai do Hélio, Samuel, um professor de arqueologia. O filme é baseado em um livro do mesmo nome, escrito por André Assmann. A produção passou a atrair fãs simpáticos desde que seu trailer foi lançado no começo de 2017. Sem contar os elogios pelos festivais em que foi exibido. No dia 24 de novembro de 2017, ele foi lançado nos cinemas. Rapidamente, a aclamação crítica começou, tanto pela história como pela atuação do Timothée e também pela do Armie. Enquanto o filme galgava degraus de sucesso, algumas pessoas chamaram a atenção para algumas questões muito visíveis. Personalidades mencionaram que era perturbador o fato de que um dos protagonistas era retratado como um menino e o seu interesse amoroso era para com um homem. Em setembro, o premiado ator James Woods retweetou um post que dizia: homem de 24 anos, rapaz de 17 anos, pare. E ele acrescentou: enquanto eles silenciosamente derrubam as últimas barreiras da decência. Aí o Armie foi e respondeu esse tweet. E ele perguntou: você não namorou uma moça de 19 anos quando tinha 60? Uma crítica de cinema também fez um comentário bastante chamativo. Não parece, por suas entrevistas, que André Assmann, o autor do livro, pretendia escrever a história de um adulto predatório manipulando um menor. Mas essa é a história contada. O fato do autor do livro ser um homem heterossexual só complica qualquer análise possível e levanta a questão de se, talvez, a escolha de retratar um adolescente se apaixonando por um homem 7 anos mais velho tenha sido causado pela ideia preconceituosa de que pessoas LGBT são predatórias ou pela própria tendência dos homens heterossexuais de atacar adolescentes inexperientes e não ver nada de errado nisso. O Armie Hammer comentou em entrevista que não havia nada de predatório na relação dos dois personagens. Mas outros também mencionaram: o filme não é um conto de advertência sobre adultos manipulando adolescentes enrustidos, mas deveria ser. Outro tópico levantado foi de que, apesar do Armie interpretar um jovem de 24 anos, nitidamente ele parecia ser mais velho. Na época ele tinha 31. E o Timothée, que tinha 21, interpretava um garoto de 17 anos e parecia ser incrivelmente mais jovem ainda. Essa disparidade ficava muito flagrante na tela. A discussão em torno de Me Chame Pelo Seu Nome foi considerada conflitante, já que o filme perpetua a ideia enquanto também normaliza e romantiza relacionamentos entre homens adultos e adolescentes. De qualquer forma, as críticas foram ignoradas e o filme explodiu com total apoio da imprensa. O Timothée e o Armie foram convidados para dezenas de programas de televisão. Foi uma turnê mundial. O filme se tornou uma febre entre a crítica e a comunidade LGBT. Com um orçamento de 3,5 milhões, a produção alcançou 41 milhões de dólares em bilheteria mundial. Em sua estreia no Festival de Sundance, o filme foi aplaudido de pé. Quando foi exibido no Alice Hall como parte do Festival de Cinema de Nova York, ele recebeu uma ovação de 10 minutos, a mais longa da história do festival. O filme ganhou uma base explosiva de fãs internacionais e as vendas do livro dispararam. Durante o festival do filme, as pessoas
cruzavam fronteiras e oceanos para serem os principais a ver o filme. Em 2018, um livro chegou a ser publicado por Barbie Needle, que coletou histórias de fãs de todo mundo que narravam suas experiências sobre o quanto Me Chame Pelo Seu Nome significava para eles. O impacto de Me Chame Pelo Seu Nome foi tão profundo que inúmeras pessoas começaram a relatar que iam assistir o filme sem pretensão nenhuma e quando saíam de lá elas tinham certeza de que eram lésbicas ou homossexuais. Outros relatos eram ainda mais intensos, de pessoas dizendo que ficaram completamente confusas em relação à sua própria sexualidade depois que assistiu o filme, que tem uma paixão ardente entre os dois personagens. Em um outro momento, um fã italiano publicou as coordenadas dos locais de filmagem do filme e isso se tornou semelhante a uma peregrinação religiosa. Fãs de todo mundo agora vão para a cidade de Crema, na Itália, que neste momento oferece passeios oficiais por onde o filme foi gravado. O Armie Hammer recebeu 23 indicações especializadas por conta da sua atuação como ator coadjuvante no filme, sendo o Globo de Ouro a sua mais alta indicação. Ele acabou perdendo todas as indicações, mas ainda tinha o Oscar. Porém, a vigília do Armie acabou terminando. O ator não foi indicado na categoria de ator coadjuvante no Oscar. Muitos críticos consideraram que ele foi esnobado, algo que acontece todos os anos na premiação, já que sempre alguém importante fica de fora. Porém, o colega do Armie, o Timothy, que tinha 22 anos, tornou-se o terceiro mais jovem indicado ao prêmio como melhor ator. No total, o filme foi indicado a 5 Oscars. Melhor fotografia, melhor ator, melhor roteiro adaptado e melhor canção original. Ele ganhou apenas o roteiro adaptado. Como Me Chame Pelo Seu Nome, o Armie chegou ao estrelato. Desejado por mulheres e apoiado pelo público LGBT, as pessoas passaram a procurar as informações disponíveis para conhecer mais a respeito do seu astro. E até este ponto, tudo que estava disponível era que o Armie tinha contado de forma descontraído em entrevistas anteriores. Ele sempre foi muito cuidadoso para minar qualquer sugestão de privilégio. Cada menção às Ilhas Caimã foi seguida por uma das micoses que ele teve. Em entrevista ao New York Magazine, ele disse: "Eu andava e pescava e tinha algo para fazer na água todos os dias e raramente usava sapatos, a ponto de ter micose algumas vezes." Ele mencionou a micose novamente para o The Tales, em 2011, e para o Tone on the Country, em 2012, depois para Entertainment Week e para Noise Girl, em 2013. Ele também contou um pouco da sua vida íntima. Ele revelou à revista Elle que tinha uma queda por Elizabeth Chambers quando eles ainda não estavam juntos e que ela estava namorando outra pessoa. Então, ele escreveu um grande discurso no estilo dramático, chegou nela e disse: "Você tem que terminar com seu namorado, porque temos que começar a namorar. Você foi feita para mim e eu fui feito para você. Fomos feitos para ficar juntos." Então, pode ser que daqui a 30 anos, quando eu me casar algumas vezes e você se casar algumas vezes, podemos estar nos lamentando, ou daqui a 60 anos, vamos estar sentados em uma varanda, em cadeiras de balanço, falando sobre como a nossa aventura foi. E o discurso funcionou. E assim o novo casal se preparou para o seu primeiro encontro. Eles deviam ir em eventos que envolvem ferramentas, mas estava chovendo. Então, eles foram para as galerias de arte e as lojas Hustlers, que é uma loja adulta em Hollywood. Depois ele contou para uma revista que havia sido expulso da sua escola em Nova York por colocar fogo no gramado. Ele disse que havia derramado fluido de isqueiro fora da escola e ateou fogo. E que ele era um péssimo criminoso, porque ele escreveu seu nome com fluido. Então, eles sabiam que ele havia feito aquilo e pediram para ele não voltar. Quando ele deu entrevista para a revista Playboy, ele contou que teve outros problemas no ensino pedagógico. Ele disse que quase foi expulso do ensino médio em uma outra escola por vender questões de uma revista feminina para colegas de classe. E o diretor procurou em seu armário essas revistas, mas o Armie as escondeu em arbustos. Então, tudo que o diretor achou foram as loções que vinham nas revistas. E o diretor perguntou: "Por que você tem tanta loção?" E ele disse: "É que eu tenho as mãos secas." Numa outra entrevista, ele havia dito: "Olha, o meu sonho um dia é abrir uma fábrica de charutos." Numa outra entrevista, ele disse à repórter: "Olha, eu acho que eu não deveria estar contando essa história, mas durante uma juventude selvagem, eu namorei uma moça
que uma vez tentou me esfaquear no meio do nosso envolvimento íntimo. E ele disse, sabe, o amor verdadeiro deixa cicatrizes. E ela tentou isso com uma faca de açougueiro. E eu terminei com ela 7 meses depois. Só que na revista Playboy, ele tinha menos medo de ser gráfico. Ele disse que gostava de ser um namorado dominante e que gostava do gargalo do pescoço, do cabelo e tudo mais. Aí ele falou, mas então você casa e seus apetites íntimos mudam. E eu quero dizer que para melhor. Não é como se eu estivesse sofrendo, de forma alguma. Mas é que você não pode puxar o cabelo da sua esposa. Chega a um ponto que você diz, eu te respeito demais para fazer as coisas que eu meio que quero fazer. Um perfil escrito pelo Details, de sua primeira capa, até procurou entrevistas secundárias para atestar que tipo de pessoa ele era. Vários colegas de trabalho disseram, olha, se você não soubesse o nome dele, você nunca imaginaria que o Army veio do privilégio. E eu não acho que ele gostaria que você adivinhasse. Ele é um ator muito humilde, trabalhador, um amigo que pularia na frente de um ônibus por você. Lily Collins, sua colega de elenco do filho Espelho, Espelho Meu, explicou à Entertainment que ela nunca saberia que o Army veio de uma família prestigiosa, porque ele não expõe isso, não é parte de quem ele era. E era muito importante que o seu sobrenome não fosse o que o levou até lá. O Army acabou parando na capa de inúmeras revistas, como um símbolo muito íntimo. E ele também era firme nas entrevistas, dizendo que ele e a sua esposa nunca foram sustentados pelo dinheiro da sua família. E ele falou, eu me sustento, minha esposa e eu estamos juntos, e toda a nossa casa é realmente feita assim. E eu estou muito orgulhoso disso. Em 2017, fãs atentos notaram que o Army tinha uma propensão a gostar de tweets sobre técnicas de amarrar cordas. Ele curtiu inúmeras postagens muito indecentes, e as mais decentes eu consegui trazer aqui para vocês. E curtir os tweets BDSM foi considerado pela imprensa na época como o que proporcionou o tipo de momento aparentemente autêntico que as celebridades, ao mesmo tempo que anseiam, também temem. E depois de muito glamour e da boa fase do Me Chame Pelo Seu Nome, o Army consegue mais papéis nos próximos anos. Ele participa do filme Último Retrato, da animação Carros 3, Desculpe Te Incomodar, Hotel Mumbai, Suprema e Contato Visceral. Tirando a animação de Carros 3, esses filmes acabaram não fazendo sucesso. E um dia, num belo sábado, o Army postou um story no seu Instagram, que mostrava uma visão muito retorcida. Seu filho de 2 anos, o Forte, estava chupando os seus dedos do pé. This is not normal. Okay, normal. Alright, no. No clipe que está sendo gravado, o Army está bem descontraído. E a Elizabeth, que não aparece, podemos ouvir a voz dela dizendo, isso não é normal. E na época ele chegou a postar esse vídeo no feed e ainda legendou, isso aconteceu por sólidos 7 minutos. E colocou uma hashtag de fetiche por pés. Logicamente, esse vídeo não repercutiu bem. E a internet teve muito a dizer sobre o vídeo desde então. Pessoas comentaram, hashtag Army Hammer, ninguém quer ver isso. Outro usuário do Twitter postou uma tela dividida de água benta e alguém colocando gota em seus olhos. Outra pessoa disse, às vezes você simplesmente não deve clicar em hashtags de tendências. Quero aqueles 7 segundos de volta. Hashtag Army Hammer precisa de ajuda séria e sua esposa também. A esposa do Army, a Elizabeth, respondeu ao interesse generalizado e às críticas sobre o seu filho chupando os dedos do pai. Em resposta a alguém no Instagram, ela escreveu, olha, não foram 5 minutos, mas 5 segundos. E nosso filho gosta de brincar com os pés das pessoas. E eu coloquei o vídeo do nosso stream da família porque essa fase é uma piada contínua. Compartilhar o vídeo no Instagram definitivamente não foi a melhor jogada da parte A, mas posso garantir que a segurança e o bem-estar de nossos filhos sempre serão nossa primeira prioridade. E aí o vídeo é deletado. Posteriormente, o Army se envolve em outra polêmica. Com o falecimento do Stan Lee, o criador de Homem-Aranha, várias pessoas, amigos e fãs
passaram a demonstrar o seu afeto pelo criador de alguns dos heróis mais ícones da Marvel. E isso se desenrolou das mais variadas formas. Só que algumas dessas postagens não agradaram o Army. Ele publicou um tweet criticando algumas das homenagens feitas pelos atores e atrizes conhecidos em Hollywood. E ele escreveu: "Estou muito tocado por todas as celebridades postando fotos delas mesmas com Stan Lee. Não há melhor maneira de celebrar uma lenda absoluta que colocando uma foto de si mesma." Imediatamente, alguns fãs começaram a criticar a postura do ator. Uma usuária da rede questionou: "O que mais se deve fazer quando alguém parte, Army?" E ele retrucou dizendo: "Se a sua resposta for postar uma selfie, então acho que precisamos de uma renovação cultural." Quem também respondeu à provocação do Army foi o Jeffrey Dean Morgan, na época mais conhecido por The Walking Dead. E ele falou: "Olha, parece que você encontrou uma maneira de usar o luto e as memórias alheias para chamar a atenção para você mesmo. Você soa como uma pessoa muito estúpida." Hugh Jackman, Mark Hamill, Chris Pratt, Robert Downey Jr., Al Roker e Tom Holland estavam entre os atores que postaram uma foto com Stan Lee como uma homenagem após sua partida. 3 dias depois, o Army decidiu voltar atrás e ele publicou: "Ao tentar fornecer alguns comentários sociais e desnecessários sobre a cultura atual da selfie, eu, na verdade de forma estúpida, obrigado Jeffrey Dean Morgan, ofendi muitas pessoas que estavam genuinamente de luto pela perda de um verdadeiro ícone. Quero me desculpar do fundo do meu coração e estarei trabalhando no meu controle de impulsos no Twitter." E então chegamos no filme Rebecca, lançado pela Netflix em 21 de outubro de 2020 em todo o mundo. Essa refilmagem de mistério e romance não foi bem aceita pela crítica, que preferiu o filme original de 1940, do Alfred Hitchcock. Nesse longa, o Army é co-protagonista ao lado da atriz Lily James. Então é a partir daqui que a vida do Army começa a dar sinais de que está desmoronando. Alguns meses antes da estreia do filme, em 10 de julho, o Army e a esposa, Elizabeth, anunciam a separação em um post no Instagram. Eles colocaram assim, cada um em seu Instagram: 13 anos como melhores amigos, almas gêmeas, parceiros e depois pais. Foi uma jornada incrível, mas juntos decidimos virar a página e seguir em frente em nosso casamento. Ao entrarmos nesse próximo capítulo, nossos filhos e nosso relacionamento como copais e queridos amigos permanecerá nossa prioridade. Por fim, o casal disse que entendia que a notícia era de interesse público, mas pediu por privacidade, compaixão e amor durante esse período. Na época, uma fonte próxima ao casal chegou a dizer para a revista People que eles ainda se amavam muito e que sempre foram uma família muito unida. De acordo com o processo do Tribunal Superior de Los Angeles, a Elizabeth apresentou a papelada do divórcio em 10 de julho, no mesmo dia que o casal anunciou sua separação em um comunicado conjunto. Ela citou diferenças irreconciliáveis como motivo da separação e listou a data da separação em 6 de julho. Ela também pediu a custódia física primária dos seus filhos, a Harper Grace, de 5 anos, e o Ford Douglas, de 3 anos. Bom, não demoraria muito para que a história começasse a ter outros contornos. Em outubro, no lançamento do filme, o Daily Mail publicou que fontes próximas ao Army e a Elizabeth estavam revelando que, na verdade, o casamento deles havia entrado em colapso no outono de 2019, depois que Elizabeth encontrou textos e cartas apaixonadas de uma mulher misteriosa que se autografou como Adeline. E olha só, a personagem da Lily James no filme Rebecca não tinha nome próprio, e ela apenas passa a ser referenciada como Senhorita de Winter, depois que casa com o personagem do Army, que é o Max de Winter. Fontes do filme confirmaram que a Lily James era referida como Adeline nas folhas de chamada do filme e em seu trailer no set de filmagem. Adeline também é o nome de um personagem de outro romance da autora Daphne du Maurier, que é a mesma mulher que escreveu o livro Rebecca. Mais fontes disseram que a Lily James parecia estar
estar flertando com o Army, mesmo sabendo que ele era casado e pai de 2 filhos. Na época, o relacionamento da Lily James com seu namorado de longa data, o ator Matt Smith, estava esfriando, e os observadores disseram que a Lily James parecia estar apaixonada pelo Army desde o momento em que colocou os olhos nele. Uma fonte disse: ela não era sutil, e ele estava nisso, sem dúvida. Ela o tocava constantemente, lançando-lhe longos olhares ardentes. Mais fontes revelaram que a Lily e o Army ficaram obviamente juntos e passavam muito tempo juntos à noite e nos fins de semana. Enquanto ele estava filmando, ele escolheu passar semanas no interior da Inglaterra em vez de voltar para ver sua família, que também estava no Reino Unido. E a fonte disse, olha, esse comportamento era muito típico dele. A Lily e o Army começaram a filmar Rebecca em junho de 2019. Quando as filmagens terminaram em agosto, o Army e a sua família voltaram para Los Angeles e ele acabou indo para Londres sozinho semanas depois. As coisas finalmente desmoronaram quando a Elizabeth descobriu mensagens apaixonadas do Army e a mulher que se chamava Adeline. E o Army também tinha um número salvo em seu telefone com o mesmo nome. Fontes disseram que a Elizabeth ficou devastada, arrasada e com o coração partido. Mas como eles estavam há 13 anos juntos, a Elizabeth não estava disposta a jogar tudo para o alto, principalmente porque eles tinham 2 filhos. Ela foi descrita como uma mulher maravilhosa, que era uma esposa muito dedicada e uma mãe impressionante. A Elizabeth decidiu aguentar e trabalhar com Army para melhorar seu casamento, indo até mesmo a uma terapia de casal. E eles tinham planos de renovar seus votos. E aí, a Elizabeth e o Army estavam no meio da terapia quando a pandemia explodiu em meados de março em 2020. E aí, em abril, eles anunciaram que a sua família estava em quarentena nas Ilhas Caimã. Depois de 2 meses, o Army não estava mais aguentando ficar na ilha. E percebendo que teria que ficar ali pelo menos mais 2 meses, ele decidiu ir para Los Angeles e deixar sua família para trás. E ele foi para Miami. E enquanto estava lá, ele enviou para Elizabeth, por engano, um texto íntimo, explícito, que obviamente era para uma outra mulher, que ela sabia que não era ela. Essa foi a gota d'água para Elizabeth, provocando uma espiral onde as coisas realmente chegaram a um ponto sem retorno que terminou na separação. Logo depois que essas informações começaram a pipocar, o Army pediu a um juiz que ordenasse a guarda conjunta, alegando que Elizabeth não estava voltando para Los Angeles e ela havia optado por ficar nas Ilhas Caimã com os filhos. Então, a disputa começou, já que Elizabeth pediu a guarda física exclusiva de seus filhos, enquanto Army solicitou a guarda conjunta, legal e física. No processo, a equipe jurídica do Army colocou assim: o Sr. Hammer não viu seus filhos desde julho. Como a pandemia piorou nos Estados Unidos, Elizabeth e o Army optaram por ficar com seus filhos temporariamente nas Ilhas Caimã, onde a pandemia parecia estar sob maior controle. Até o momento, no entanto, a Elizabeth e os filhos permaneceram na ilha e Army não vê as crianças há vários meses. Ao que parece, a Elizabeth queria que seus filhos permanecessem nas Ilhas Caimã, porque lá estava livre e os seus filhos também podiam ter amigos, brincar e estavam indo na escola, vivendo uma vida quase normal. E em Los Angeles, já que o fechamento lá foi implacável a níveis extremos, isso seria impossível. Aí em setembro vazou uma foto do Army com o braço em volta da cintura da cantora de 32 anos, Hammer Willis. Não se passaram nem alguns dias antes que vazasse outra informação, que pouco tempo antes do Army ser visto com o braço em volta da cantora, ele também tinha ido ao encontro com Jessica Simpson. E eles jantaram em um restaurante em Mamma Osteria, em West Hollywood. E depois se soube que eles tinham almoçado anteriormente, que esse almoço havia sido o primeiro encontro deles. Aí no começo de outubro veio a público que o Army tinha namorado uma moça chamada Courtney, de 30 anos, mas que esse relacionamento já havia acabado. Nesse interim de vários relacionamentos que estavam pipocando, a Elizabeth compartilha um vídeo em que o seu filho de 3 anos teve que receber vários pontos na bochecha depois que ele caiu da cama enquanto dormia e cortou a bochecha na mesa de cabeceira. Isso no início de uma semana. Aí, enquanto seu filho recebia tratamento, a Elizabeth aparentemente jogou uma indireta para o Army,
porque ela colocou assim: muito amor pelos pais que fazem isso sozinhos. Ela deve estar se referindo ao fato de que ele estava ausente há muito tempo sem pôr o pé na ilha. Enquanto isso se desenrolava, o Army aparecia no programa do Jimmy Kimmel Live, discutindo sobre como ele havia ficado entediado na pandemia. E aí ele revela com mais detalhes e com suas próprias palavras que a quarentena nas Ilhas Caimã realmente exacerbou os seus problemas conjugais. E ele observou que a situação era muito complicada, intensa. Ele disse, olha, grandes personalidades todas trancadas em um pequeno lugar. E ele disse, foi difícil, cara. Eu nunca tinha lidado com algo assim antes da minha vida. E então eu não tinha as ferramentas. Foi apenas essa coisa de escapar de todos. Eu acho que eu não lidei muito bem com isso. E eu acho que, para ser franco, cheguei muito perto de enlouquecer completamente. Eu me senti completamente impotente. Eu estava em uma ilha onde o bloqueio era tão severo que o correio não conseguia nem entrar. E eu me senti tão intensamente preso como um bobo que foi como uma armadilha onde eu queria morder meu próprio pé. E eu estava tipo, não posso fazer isso, alguém me tira daqui. E ele disse que teve muita sorte, porque enquanto o mundo estava desmoronando, o seu amigo Ashton comprou um velho motel no deserto. E era um motel abandonado e decadente. E aí o amigo dele chamou: ei, Army, por que você não vem pra cá? Vem morar comigo nesse motel abandonado pra fazer a construção. E ele, não tenho nada melhor pra fazer, e ele foi. 3 meses depois que Elizabeth e o Army anunciaram sua separação, o casal listou a casa da família localizada no bairro Hancock Park, em Los Angeles, por 5,8 milhões. Eles fizeram várias atualizações no bloco dos 7 quartos e 6 banheiros, desde que haviam comprado em 2018 por 4,7 milhões. E aí chegamos em janeiro de 2021, dia 1º. Parecia que o Army tinha se recuperado romanticamente com uma série de namoradas de curto prazo e estava pronto para enfrentar o mundo de novo. E ele fez o seguinte tweet: 2021 vai se ajoelhar diante de mim e beijar meus pés, porque este ano eu serei o chefe. 2020 foi um tiro barato que ninguém esperava. Agora eu sei o que estamos enfrentando e é a hora de ir para a guerra. Ele inclusive postou uma foto em que o seu pai, o Michael Armand, estava presente. E ele também finalmente se reúne com seus filhos nas Ilhas Caimã. Ele compartilhou uma foto dele com sua família na praia depois de terminar a quarentena obrigatória de 14 dias. E aí, chega dia 10 de janeiro de 2021. Uma conta anônima no Instagram chamada Rose of F começou a vazar DMs e conversas de áudio do Army. Nesses DMs, o Army parecia discutir um fetiche por canibalismo, beber sangue, intimidade violenta e dominadora. A F escreveu: ele está tão obcecado em beber sangue, e esse lado canibal profundamente enraizado é assustador, e ele realmente queria beber meu sangue. O seu comportamento manipulador reconectou meu cérebro para achar que isso era amor nele, mas eu não estou sozinha. Assim que esses prints não autenticados do direct do Instagram do Army com essa F foram liberados para o público, uma outra pessoa foi comentar na postagem dessa F e disse: realmente, eu também tive essas conversas com o Army. Essa conta, traduzida em português, que era Fatos e Verdades, postou seus próprios stories com uma série de prints nas quais trocava mensagens com o Army. Os textos desses prints são muito pesados, então eu selecionei alguns, que ainda assim eu tive que minimizar algumas palavras, mas eu vou ler para vocês terem basicamente uma ideia, uma perspectiva, uma noção de como essas conversas aconteciam. O texto que eu vou declarar agora foi escrito pelo Army. Oh meu Deus, isso me deixou tão agitado e me deixou tão confuso sobre o porquê. Isso é mesmo possível? Tão agitado. Estou pensando em segurar seu coração em minhas mãos e controlar quando ele bate. Eu sou 100% canibal. Eu quero te comer. E é assustador admitir, porque eu nunca admiti antes. Eu já cortei o coração de um animal vivo antes e comi enquanto ainda estava quente. E mais mensagens continuam com esse tom, e a sede de sangue e controle do Army também fica cada vez mais evidente. Preciso da sua ajuda, gatinha.
mais rápido possível. Você está por aí? Te ligo mais tarde. Em mais mensagens, o Armin escreveu: meu Deus, quando você me chama assim, eu fico com tanta paixão e eu preciso beber seu sangue. Por que a distância? Preciso que você alugue um lugar para nós e prepare uma lista de coisas sobre como quem vai enviar um e-mail. E eu vou ser tão agitado e pervertido com você lá. Há muitas possibilidades. Ha, ha, ha. Aí ele menciona sobre um jogo de cartas e fala: você é meu anjo, você foi feita para me salvar, você é minha, você me escuta? Diga agora. Aí a pessoa afirma que pertence ao Armin. E ele diz: diga que você é minha, minha. Aí ele escreve minha mais uma vez, porém em letras maiúsculas e com barras entre as letras. Eu possuo você agora. União, possuirei você para sempre. Aí quando a moça afirma mais uma vez que pertence ao Armin, ele demonstra novamente suas tendências canibais. Boa menina, seu corpo perfeito é meu e eu estou interessado em você, preciso do seu sangue. Eu desejo isso, você vai me dar amanhã? Não se esqueça de que você é minha. A moça então questiona a insistência no assunto. E aí ela diz: esse tópico, mais uma vez, é muito intenso. E ele não para, ele diz: eu sou intenso e eu preciso do seu sangue, eu quero que você me alimente com isso. Em mais mensagens ele diz: você apenas vive para me obedecer e ser minha escrava. Eu vou possuir você. E se eu quisesse cortar um dos seus dedos do pé e mantê-lo comigo no bolso para que eu sempre tivesse um pedaço de você em minha posse? Com mensagens extremamente explícitas e descaradas, o Armin se torna uma tendência no Twitter e o assunto viraliza. A F, a delatora original, passa a relatar parte das consequências que o relacionamento com Armin teria trazido a ela. Por favor, note que você não precisa de mais informações sobre o que precisa fazer para fazer o que você quer fazer. Linhas diretas de tirar a própria vida e agressão íntima não me ajudou em nada. Aí ela afirmou que desenvolveu até síndrome de Estocolmo com o Armin. No meio dessa exposição, fãs do Armin começaram a guerrear contra o perfil dessa moça. E então eles fizeram uma manobra, tentando confirmar que as declarações contra o Armin eram falsas. E a F rebateu: olha, finalmente falei para proteger outras mulheres. E então tem lunáticos aleatórios na internet, como o @mhammer_adoração, me chamando de mentirosa, tentando me intimidar, me assediar, tentando derrubar meu Instagram. Não respondo bem a ameaças. Você me empurrou, você me gatilhou e foi aí que publiquei o resto da série do Armer do Horror. Vocês não podem me silenciar. Nisso, a autora do perfil, a F, também alertou as pessoas que parassem de perguntar sobre o Timothée Chalamet, a co-estrela do Armin em Me Chame Pelo Seu Nome, e ela disse: pare de me perguntar sobre o Timothée, o que diabos tem de errado com vocês? Escritores, repórteres, sentem-se, porque eu ainda não terminei. Vocês têm minha permissão para fazer não sei o que com isso, mas ainda não estou pronta para falar. Expliquem-me como podemos verificar a conta no Instagram para que essa loucura fique completamente explicada. E em mais em uma dúzia de prints que saem completamente do controle, várias das mensagens do Armin parecem mencionar a sua esposa, no caso a ex-esposa Elizabeth Chambers. Em uma troca via Facebook em abril de 2017, a Elizabeth é trazido à tona em uma das conversas quando uma mulher pergunta: você resolveu esse problema? Aí o Armin questiona: qual o problema? E aí a amante responde a F: e o problema é que a sua esposa não vai deixar você ir lá. Aí o Armin responde: ha, 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 ha. Ainda não, mas eu comprei uma pílula para amanhã à noite, só posso ter certeza de fechar acordo. Eles a esbarraram na primeira aula e nós nem nos sentamos um ao lado do outro. Aí numa troca de mensagens ali pelo Natal de 2019 entre o Armin e essa amante adúltera F, parece que ela afirma assim ali em um dos textos que havia contado à esposa dele, a Elizabeth, sobre o caso deles. E aí o Armin diz assim: contanto que você prometa nunca mais fazer algo assim novamente. Logo depois, a F também compartilha um clipe de uma entrevista postada pela Netflix em novembro de 2020, onde o Armin declara que seu convidado dos sonhos para um jantar seria o Marquês de Sade, um filósofo e autor francês cujas obras ajudaram a cunhar o termo sádico para descrever a crueldade íntima.
Esse filósofo era conhecido por sua sexualidade libertina e suas obras retratavam fantasias íntimas que incluíam um forte foco em violência, sofrimento e mais imoralidade. A IAF afirmou que teve um caso com o Army por 4 anos e que outros usuários do Instagram chegaram até ela, pelo menos 5 outras mulheres, chegaram nela e disseram: olha, a gente também teve casos consensuais com o Army e exatamente essas coisas dos seus prints aconteciam conosco. Aí ela posta: ele disse para todas nós que éramos perfeitas, que queria fugir conosco, que éramos o mundo dele e que se lasque todos os outros. Aí tem uma hora que ela fala assim: e ele nos amou na cama dele, e aí entre parênteses, e de sua ex, e nos fez uma omelete fofa depois. Então todas nós tínhamos apartamentos prontos para ele em todo mundo, e então ele conheceu todas as nossas mães e todas a amava. Ele também nos disse para sermos monogâmicos e que também deveríamos esperar pelo seu divórcio. E se eu não tivesse falado nada, nenhuma dessas coisas faria sentido. Depois de compartilhar várias capturas de tela das mensagens gráficas enviadas e trocadas entre ela e o Army, ela diz que mais e mais mulheres continuavam abordando-a com suas próprias histórias sobre o Army. E ela escreveu: as mulheres me abordaram com suas histórias de casos enquanto conversávamos sobrecarregadas, sobre a tristeza, por dias e noites sem dormir ou comer, tendo que ir até mesmo para o pronto-socorro, e decidimos coletivamente que temos que falar, e também vendo a forma como as mulheres foram tratadas pelo Army em 2020. Não podemos permitir que mais mulheres suportem o que nós suportamos. Vários fãs questionaram se a F não tinha falsificado essas mensagens, apontando, inclusive, como era fácil criar DMs falsos no Instagram. No entanto, a F dobrou sua aposta. Tentando provar a autenticidade das mensagens não verificadas, ela passou a compartilhar fotos privadas, supostamente enviadas a ela pelo Army. E ela insistiu: e para vocês, dizendo que essa história não é real, eu pessoalmente tenho ouvido essas histórias de múltiplas garotas que tiveram casos anteriores com eles, e eu não pensei muito nisso até ver todas as mensagens, mas vocês não têm noção da quantidade. Então essa foto do Army, ele com a mão no pescoço, imitando uma asfixia, rodou o mundo, e foi aí que o pessoal da internet começou a procurar referências no histórico do Army. E eles perceberam que ele seguia vários perfis relacionados a fetiches e kink no Instagram. Uma outra foto que ela divulgou era uma fotografia que era visível uma mão espelhada por um roteiro em uma mesa de madeira, e dava pra ver ali que era, né, aquelas fotos que você envia direto no direct, que era tipo um story, então você viu o nome ali da conta do Army, e inclusive era visível no dedo anelar dele que uma pequena tatuagem. E essa tatuagem no dedo dele eram as iniciais da Elizabeth, que ele tatuou logo após o casamento em outubro de 2010. Os detetives da internet começaram a caçar o Army e reviveram um tweet de 15 de julho de 2018. Acabei de ir a uma churrascaria com meu amigo Luca e pedi um bife com osso. O garçom perguntou se eu gostaria que ele cortasse a frente do osso. Imediatamente peguei dele e desossei rapidamente. Ele me perguntou se eu trabalhava com uma cozinha e eu nunca estive mais orgulhoso na minha vida. E na época dessas erupções, o site de fofocas Jules Moore postou alegações não confirmadas de que o Army tinha um bate-papo em grupo com amigos, onde ele compartilhava vídeos de seus encontros com as suas parceiras sem o consentimento delas, e que ele rotineiramente ultrapassava limites, desconsiderava palavras de segurança e fazia ameaças. Mulheres que disseram ter tido envolvimento íntimo com o Army postaram contas semelhantes anonimamente nas redes sociais, alegando que o Army as empurrou para participar de atividades íntimas que as deixaram desconfortáveis e que ainda estavam se recuperando emocionalmente do trauma. Em 13 de janeiro, o Army é visto em vídeos preocupantes obtidos pelo Daily Mail, onde ele parece estar fora de si. Ele é visto em 2 clipes separados. No primeiro, o Army, com a cabeça raspada, está no passageiro, enquanto um amigo está no banco do motorista, vestindo uma bandana verde em volta do pescoço e usando óculos escuros de aviador dourados. O Army, de olhos arregalados, vira para a câmera e diz: está ficando estranho. Então ele mostra a um amigo cuja mão está estendida com uma pequena quantidade de um pequeno pó branco.
o Army é visto lambendo a substância da mão do seu amigo antes que o homem diga mais, levando o Army a voltar e limpar o resto da mão do homem. Aí ele faz uma careta, mostra a língua e faz barulhos de nojo, dizendo peguei tudo. Em outro vídeo, o Army ostenta o mesmo penteado e parece estar dirigindo sozinho. A câmera, que parece estar equilibrada no painel, também pega o Army tirando as duas mãos do volante enquanto levanta uma garrafa de bebida alcoólica e a abre, e ele então toma um longo gole e exala em satisfação antes de dizer para a câmera, mandando amor, meninas. No mesmo dia, o Army manda um comunicado para o Hollywood Reporter dizendo que estaria se afastando do filme Shotgun Wedding, que seria gravado ao lado da Jennifer Lopez. O filme seria uma comédia romântica de ação. O comunicado deles dizia assim: não estou respondendo a essas alegações horríveis, mas à luz dos ataques viciosos e espúrios contra mim, não posso em sã consciência deixar meus filhos por 4 meses para filmar um filme na República Dominicana. A Lionsgate está me apoiando nisso e sou grato a eles por isso. Nesse ponto, o Army havia deixado discretamente o elenco repleto de estrelas da minissérie Gallist, que é estrelado pela Julia Roberts, a série sobre o Walter Gate. E a mídia divulgou isso como consequência do escândalo, só que a retirada dele foi bem antes disso. Havia um conflito de agenda com uma outra série que ele ainda iria estrelar. Com as pessoas obcecadas procurando todo tipo de informação sobre o Army, postagens que ele havia feito demonstrando seu amor por carne e churrasco viralizam. E as suas dezenas de imagens de carne crua, cabeça de porco e facas começam a rodar em massa por toda a internet. Aí uma fonte diz ao Page Six que o Army adora grelhar e que muitas vezes também organizava churrascos para amigos, mas que os rumores dos fetiches canibais eram um choque para todos. No meio desse bombardeio de informações, mais alguém faz outra descoberta em um tweet do Army, que ele havia dito que o seu filme favorito era o filme chamado Run, um filme de terror. E a sinopse desse filme é uma vegetariana que se apaixona por carne e depois daí a coisa fica feia, pois ela passa a desejar outro tipo de carne. Aí a imprensa conseguiu acesso a pessoas que tinham contato com a Elizabeth, a ex-esposa do Army, e disseram que ela estava em um choque completo, que as torções para ela eram extremamente absurdas e que, à luz de todos esses eventos, o Army estava parecendo ser um monstro. E também foi dito que muitas dessas mulheres procuraram a Elizabeth e ela não queria admitir para si mesma no início, mas agora ela estava ciente de que elas estavam falando a verdade, porque o Army tinha esse outro lado que ela não conhecia, que sempre esteve lá e que aparentemente estava escondido. Ou então algo aconteceu, algo mudou e ela não sabia ideia do que se tratava. Tudo isso aconteceu em apenas 4 dias. Mas em 14 de janeiro, ficou claro que o escândalo estava apenas começando, quando outra ex-namorada do Army vem à tona e aceita falar com o Page Six para fazer revelações perturbadoras que vão se tornar títulos das manchetes em todo o mundo. Pois é, pessoal, a gente vai voltar amanhã na parte 2 do episódio, vai ter a minha análise, vai ser uma análise tão comprida. Eu já sei tudo que já está nessa análise, pois é, eu estou aqui, é uma volta no tempo que não é brincadeira não, tá? Mas já está tudo certo, eu espero que vocês gostem realmente, e essa é uma história muito boa, que tem muita coisa pra gente refletir, comentar e conversar. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, você pode adquirir pelo meu site ou então falar comigo pelo Instagram. Mas se você não mora no Brasil e quer adquirir o livro, só fala comigo pelo Instagram. O envio acontece para quase qualquer lugar do mundo, é muito simples, é enviado pelos correios, dá tudo certo. E se você adquirir o livro, vai autografado se você quiser, você ganha marcadores, pôster exclusivo, e é uma história muito bombástica de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Essa série tem mais reviravoltas que essa história, acredite se quiser, isso é possível, e eu tenho certeza que vai te deixar sem fôlego. Você pode me seguir lá pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu também tenho um canal no Telegram onde eu envio áudios, a gente tem bastidores exclusivos só por lá, e um canal de cortes onde as análises são recortadas, postadas por lá, inclusive imediatamente quando o episódio
2 for liberado, a análise também vai ser liberada lá no canal de cortes, para quem quiser conferir depois ou repassar para frente, ok? Então a gente se vê na parte 2, a gente se vê amanhã e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!